Então vamos lá, galera. Vou convidar aqui para a nossa última palestra do dia, Rafael Cândido Júnior, mais conhecido como Elétrico. Palmas. Sua palestra: Poluição luminosa, desafio da astronomia amadora. Seja bem-vindo. Muito agradecido. Boa tarde mais uma vez. Vamos lá. Você vai colocar a palestra? Tá. Ele está preparando a palestra. Então, algumas explicações aqui. Estou me perguntando a todo momento. Bom, quem está aqui no EPAST pela primeira vez? Nossa, muita gente. Que legal, muita gente. Tá, todo mundo já falou do meu apelido, Rafael Elétrico, e as pessoas estão perguntando, mas por quê? Você é muito agitado? Não, muito pelo contrário. Eu acho até que sou um pouco dorminhoco. Né, Beatriz? Mas o elétrico veio da minha formação, porque muito antes de eu fazer curso superior, sim, é só apertar aí que já tira foto. Eu fiz escola técnica, eu fiz eletrotécnica. Então, quando eu fui fazer o curso superior, na USP, eu manjava de eletricidade, essas coisas assim, já era tudo carne de pescoço para mim, foi super fácil e aí eles me deram esse apelido. Oi? O pessoal do alojamento que você é diesel. Literalmente. Vamos lá. Então, vamos falar de um assunto aqui que não é um assunto lá muito gostoso, mas é importante da gente falar, porque é um dos males da vida moderna, né? Poluição. Então vamos começar. Poluição luminosa, o desafio da astronomia amadora. Para quem não me conhece ainda, sou o Rafael Cândido Lima Júnior e aqui os clubes que eu represento, com muito carinho, com muito amor, que é o CAE, que é o de Marialva, o Centauro de Maringá, certo? O Arca de Realeza, e eu acho que eu sou o último arcano, porque o pessoal de Realeza não tem vindo mais nos EPASTs. O CAS de Sarandi, do qual eu me orgulho muito de ter feito parte aqui da organização do evento também, mesmo à distância, porque eu venho de São Paulo, eu moro em São Paulo. E o Arcturus, lá da UFABC, né, que ajudei a fundar. E sou um dos redatores da revista Astronova. Às vezes eu sou redator, às vezes eu sou editor. Depende do humor do Wilson, às vezes. Certo? Então vamos começar. Pessoal, essa palestra é o seguinte, vou contar uma coisa para vocês. Eu dou palestra no EPAST desde 2013 e nunca repeti um assunto. Essa é a primeira vez que eu estou repetindo um assunto, porque essa palestra aqui, esse assunto, eu já dei em 2015, quando teve o EPAST de Ponta Grossa. E 2015 foi o Ano Internacional da Luz. Então eu achei assim, poxa vida, nós, astrônomos amadores, no Ano Internacional da Luz, não vai ter nada sobre o assunto? Então eu criei essa palestra naquela época, e quando a gente estava organizando o EPAST, agora, de 2018, de Sarandi, o Carlos, inclusive, nosso querido Charles, ele falou, olha, aquela palestra foi muito boa, seria muito legal você repetir, né, para que mais pessoas tenham acesso a um assunto muito importante. Eu concordei com uma condição. Hoje eu dou essa palestra, amanhã eu vou dar uma outra palestra de outro assunto totalmente novo, tá certo? De modo que eu continuo sem repetir palestra no EPAST. Então vamos lá. Então 2015 foi o que fundamentou, né, a existência dessa palestra sobre poluição luminosa, pois 2015 foi o Ano Internacional da Luz. Então, prosseguindo, o que é poluição? Né? A gente pensa assim, vê aquela fumaça assim no céu, isso é poluição. Mas tem muitas outras formas da gente ter uma poluição. Então, a poluição é, conforme o texto aqui, a introdução realizada por um agente humano de forma direta ou indireta, de energia ou substâncias que provocam um equilíbrio, um efeito negativo no equilíbrio do meio ambiente. Então, você jogar uma substância no meio ambiente, algum tipo de energia no meio ambiente, e isso cause
um equilíbrio negativo no meio ambiente, né, alguma coisa danosa, é uma poluição. Então vamos ver aqui, prosseguir, que tipos de poluição nós temos? Bom, nós temos a poluição atmosférica, que é o que? Realizada por produtos químicos, a hídrica, a do solo, a radioativa, que são materiais que você joga no meio ambiente, que você libera no meio ambiente e causa uma poluição. Mas você tem também as energéticas. Você tem poluição térmica, por exemplo. Uma usina nuclear, mesmo que ela seja segura, ela vai jogar a água quente do seu processo, né, de obtenção de energia, vai jogar água quente num rio. Uma termoelétrica também. Então isso é uma poluição térmica. Você tem poluição sonora, poluição visual e poluição luminosa. O que vai interessar para nós nessa palestra é a luminosa. Mas aí, o que acontece? Muita gente confunde poluição visual com poluição luminosa, e uma coisa é bem diferente da outra. Vamos entender o que é a poluição visual. A poluição visual, a poluição luminosa, ela pode estar ligada à poluição visual. Por exemplo, letreiro de neon, telão. Agora, o contrário nem sempre acontece. Por exemplo, uns cartazes assim, numa cidade ou num subúrbio, são poluição visual. Então vamos ver um exemplo para a gente saber melhor o que está acontecendo. Aqui é Nova York, a Times Square. O que vocês estão vendo aqui? Neons, telões, tudo isso está emitindo luz. Aqui, é lá em Caxias do Sul, o centro, a gente está vendo um monte de placas de propaganda, né? Alguma delas está emitindo luz? Ah, mas não está emitindo luz porque está durante o dia. Mas mesmo à noite, tirando aqui os spots de luz que estão direcionados para essas placas, a placa em si não está emitindo luz, certo? Então aqui não é uma poluição luminosa, mas é uma poluição visual, certo? E a gente muitas vezes não percebe a poluição visual. É só quando as placas são removidas que a gente percebe o quanto a gente estava sendo bombardeado de informação. Agora aqui não. Aqui você tem mesmo uma poluição luminosa. Então, o nosso foco vai ser unicamente a poluição luminosa nessa palestra. Então vamos ver aqui alguns exemplos de poluição luminosa. Aqui é na cidade de Osaka, no Japão, a rua de Dotonbori. O que a gente está vendo são telões mesmo, telões de anúncios. E isso aqui fica a noite toda. Se você for lá em Nova York e fazer uma foto de longa exposição, ou seja, deixar a sua máquina registrando a luz por um longo tempo, o que vai acontecer? A gente vai captar que o céu é laranja. Nossa, mas eu fui em Nova York assim, o céu é escuro. Sim, mas se você fazer uma fotografia de longa exposição, é isso que você vai captar. Porque essa é a luz que está sendo espalhada pelo céu de Nova York. Aqui é São Paulo. Também é uma foto de longa exposição. Acho que alguns segundos, 10, 15 segundos. É o centro de São Paulo. Então, o rapaz aqui, o Caio Pimpinato, ele foi meu aluno no Instituto Federal, lá em São Paulo. Ele registrou isso aqui. A gente está percebendo que isso é madrugada, tá? Foi 3 horas da manhã que ele tirou essa foto lá do apartamento dele. O que a gente percebe aqui? As nuvens estão iluminadas, tá? Não está como lá em Nova York, porque o tempo de exposição da fotografia foi menor. A iluminação em Nova York é muito mais intensa, claro, mas a gente percebe as nuvens iluminadas. E olha o horizonte. Isso para uma noite não é muito normal você ter um horizonte iluminado, certo? Então, prosseguindo. Então, o que causa poluição luminosa? A luz artificial. Unicamente isso, tá? É a luz artificial. E que efeitos a poluição luminosa tem? A poluição luminosa ela tem interferência nos ecossistemas, ela dá efeitos negativos na nossa saúde, na saúde humana. Nós vamos ver em detalhes isso aqui. Ela reduz a visibilidade celeste, e isso, essa parte da redução da visibilidade celeste é o que é o mais sensível ao astrônomo, seja profissional ou amador. Ela é intensa em áreas industriais e metropolitanas, e ela normalmente é confundida com poluição visual.
Só que agora, depois da minha palestra, vocês não vão mais confundir, né? Então, se alguém confundir, vocês já vão explicar. Ah, eu vi a palestra do Rafa, poluição visual é isso, poluição luminosa é outra coisa. Então, vamos ver aqui. Avaliação da poluição luminosa. Tem como você medir essa poluição. Da mesma forma que a gente mede poluição atmosférica, onde você vai fazer uma análise lá do ar e vai verificar quantos por cento de fuligem, quantos por cento de CO2, de CO, de óxido de nitrogênio, você vai avaliar isso através de processos químicos, de reações químicas. Você consegue avaliar o quanto o teu céu está poluído luminosamente. Então existe uma escala chamada escala Burton, e ela vai de 1 a 9. Quando você tem um céu classe 1, é um céu escuro excelente, ele é ótimo. Quando você tem uma classe 9, é um céu péssimo, que seria uma metrópole. São Paulo, Nova York, Tóquio, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Quem criou essa escala foi um astrônomo amador. O cara amador mesmo, o John Burton. Ele usou como base de dados todas as observações que ele fez de 77 até 94 e publicou um artigo na Sky and Telescope de 2001. Então ele fez toda uma análise de dados do céu, de luminosidade do céu, de vários lugares dos Estados Unidos, porque ele é americano, claro. Ele foi no Texas, ele foi no Idaho, ele foi no estado de Nova York, New Jersey, ele foi só coletando informações de 77 a 94. E fez esse artigo onde ele apresenta uma proposta de medida da poluição luminosa, a escala que leva o nome dele, a escala Burton. Então, o que acontece aqui? Cada classe ela está relacionada com esse índice NELM. Mas o que é NELM? É um acrônimo em inglês para Naked Eye Limit Magnitude, maior valor de magnitude que pode ser observado a olho nu. Então tem certos objetos que você consegue observar se você tiver num céu excelente. Mas se você for para um céu de uma cidade maior, aquela estrela já vai apagar do seu horizonte ali. Você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque os olhos vão ficar ofuscados, digamos assim. E a gente vai conhecer também os tipos de poluição luminosa. Aqui, ó, uma correlação de dados da classe Burton com o índice NELM, né? Então, com céu escuro, excelente, mas também a pessoa tem que estar com os olhos bons, né? Eu já não consigo mais, tá? Então, ela consegue ver, o limite dela é essa magnitude. Não significa que ela vai ver, mas seria o limite, tá nessa faixa aqui, tá? Então, quando a gente pega o céu da metrópole, magnitude 4 e olha lá, tá certo? Aqui a gente tem uma gravura que mostra bem como seria, olha só, na escala 9, que seria um céu da onde? Dentro da cidade, dentro de uma metrópole. Aí a gente vai, ó, suburbano, né? A transição urbana, suburbano, rural, até você chegar num céu excelente, que seria, no caso do Burton, o céu lá do deserto de Mojave, no Arizona, ou em alguma localidade muito afastada, no Texas, aqueles lugares mais isolados dos Estados Unidos. E também do Canadá, porque ele também pegou dados no Canadá também. Então vamos ver os tipos de poluição luminosa, né? Quais são os tipos que existem? Alguns a gente vai ver, existem até dentro da nossa casa. Então vamos conhecer cada um deles. O primeiro é esse aqui, é o Sky Glow. Essa foto é lá do Vale do Paraíba. Ah, mas eu estou vendo pé de lavanda, eu achei que lavanda só dava na França. Não, ali na cidade de Cunha, em São Paulo, o pessoal tem plantação de lavanda também. E Cunha, para você chegar em Cunha, você tem que subir a serra. Lá embaixo está o Vale do Paraíba. Né? Aí o que acontece? Lá embaixo é o que? São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, que é uma área industrial muito grande. Essa cobrinha aqui, iluminada aqui, é a rodovia Via Dutra, tá certo? Então, olha, é muita iluminação sendo jogada para o céu. Essa foto é de noite. Aqui, possivelmente, a lua, né? Escondida sob as nuvens. Olha como as nuvens estão iluminadas. Certo? Então tá aqui, ó, é o Sky Glow, é o céu alaranjado. É um tipo de poluição luminosa. Vamos para o próximo.
O outro tipo é o ofuscamento, o glare. E o que consiste o ofuscamento? Às vezes a gente acha que a casa da gente está segura. Não, vou colocar uma luz muito forte lá fora, de modo que se chegar alguém abrir o meu portãozinho, eu consigo ver. Não consegue, porque a luz está tão forte que vai ofuscar você. Aqui na fotografia, é que claro, a gente perde um pouco de definição no projetor, né? Mas tem um vulto aqui. Mas mesmo que a gente tivesse lá na situação, a gente não ia ver direito a pessoa. A gente saberia que tem uma pessoa, mas não veria direito. Então, às vezes, menos é mais. Aí o cara, né, o George Fleenor, fez um eclipse aqui, tá? Ele forçou um eclipse. Aí você consegue ver aqui mais ou menos a pessoa. Então, isso aqui é um outro tipo, que é o excesso de luz, que não permite que você veja toda a imagem. Ela vai te ofuscar, é o glare. Prosseguindo, essa aqui eu também sofro lá na minha casa. Eu moro em São Paulo numa casa, ainda bem, porque morar em apartamento em São Paulo é uma coisa bem complicada. Mas mesmo assim, a luz da rua, ainda bem que não é a luz do meu vizinho, mas a luz da rua entra na minha sala, no meu quarto, e isso é muito comum. É o chamado light trespass, ou seja, luz intrusa. Né? A luz exterior da sua casa, ela vai entrar na sua casa, e isso vai causar incômodo, pode atrapalhar seu sono, essas coisas assim. Um outro exemplo é a superiluminação, e isso a gente vê muito em monumentos públicos, alguns prédios, essas coisas assim. Né? Quando você tem um uso excessivo de iluminação no edifício e você joga essa luz para o céu. Então esse edifício aqui, a gente está vendo, é na Holanda, a luz está sendo jogada para cima. Tem os spots de luz, né? Ela está sendo jogada para cima e isso vai para as nuvens, vai para o céu, com certeza. Você está jogando luz para fora. Hã? Tem planetários assim. Tem, né? Nossa, planetário que faz isso. Parece paradoxal, né? Prosseguindo. Olha lá, um outro tipo de poluição luminosa que é a luz desordenada, que também, claro, isso aqui está associado com poluição visual, não tenha dúvida, né? Mas é tanta luz diferente, num espaço tão pequeno, né? Que isso aqui causa desconforto para as pessoas. Ah, mas está lá na Rua Ginza, em Tóquio, é um centro comercial, um dos maiores centros comerciais do mundo, é tipo a Times Square, em Nova York. Mas isso aqui não é nada bacana não, tá? Isso aqui não é nada bom. E aqui a gente acaba conhecendo a cidade com a pior poluição luminosa do mundo, que é Hong Kong. Hong Kong tem uma poluição luminosa tão alta, mas tão alta, que tem o seguinte, Hong Kong tem um observatório. Porque vocês devem se lembrar, Hong Kong foi possessão da Inglaterra dentro do território chinês. Os ingleses, onde eles tinham colônias, eles montavam um observatório astronômico. Só que aí o que acontece? O observatório astronômico de Hong Kong ainda existe. Só que quando você manda um e-mail lá para eles, eles falam, a gente não faz mais observação, porque não tem como fazer observação disso aqui. Mesmo que o céu esteja limpo, sem nuvens, o ofuscamento gerado, né? Pela iluminação é tão forte, que não tem o que observar. Então, a única coisa que o Observatório de Hong Kong faz é análise meteorológica. Só. Já tem mais ou menos uns 50 anos que eles fazem só análise meteorológica. E aí, vamos conhecer um pouco as consequências da poluição luminosa. A gente já viu os tipos, né? E o que ela vai causar, assim, de consequência na nossa vida? Primeiro, gasto energético. Você está jogando fora energia e dinheiro, jogando luz para cima, tá certo? Aquela coisa da iluminação dos prédios, você vai em Nova York, aquilo é muito comum. O pessoal ilumina o prédio de baixo para cima, né? E você está jogando fora energia. Não, mas eu quero que o meu prédio apareça. O Empire State tem que aparecer. Então você está jogando fora energia, o teu prédio está aparecendo, mas você está jogando dinheiro também. Ela também causa aumento na poluição atmosférica, e nós vamos ver isso, nós vamos detalhar por que a poluição atmosférica é aumentada pela poluição luminosa. O que acontece? Os efeitos na astronomia, que a gente já consegue prever, que é a perda de visibilidade para as nossas observações, destruição dos ecossistemas, e isso é muito horrível,
e os efeitos na saúde humana, que é mais horrível ainda, mais do que a gente possa imaginar. Então vamos lá, gasto energético. 25% dos gastos de eletricidade no planeta é com iluminação, é com a luz. O consumo, vem principalmente de superiluminação dos exteriores de edifícios, de casas, e a dispersão da luz para o céu. Vamos ver um exemplo de gasto energético aqui? Aí a gente vai pensar, nossa, será que ele vai mostrar um prédio, todo iluminado, algum planetário todo iluminado? Jingle bell, joga a luz para o céu. Gente, tudo bem, nada contra o Natal, nada contra o Snoopy, olha lá, bonitinho o Snoopy. Mas, gente, isso aqui é um desperdício de energia. E eu tenho certeza, quem mora nessa casa não é astrônomo amador. Não é. Porque quem é astrônomo amador não faz uma barbaridade dessas. Isso aqui, mas é só a minha casa, mas a sua casa, do vizinho, a do outro, a do outro, a do outro. Se pelo menos um tomar a atitude de não fazer uma iluminação maluca dessas, eu acho que já está valendo. Eu acho que é tanta luz que se a Rena ver assim, ela vai ficar confusa, ela vai ficar com glare assim. É para pousar onde, A Rena do Papai Noel. Mas aqui é um exemplo de gasto energético, certo? Aumento da poluição atmosférica. Os carros, quando eles queimam combustível, carros, caminhões, essas coisas assim, gera óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio, durante a noite, eles são degradados, certo? De modo que, quando amanhece, esses óxidos já foram degradados, já foram dispersos pela atmosfera. O que acontece? Quando você tem muita luz, os radicais nitrato, eles são destruídos pela poluição luminosa. E aí, como eles são destruídos, volta a ser óxido de nitrogênio. Aí o que isso dá origem? Dá origem ao chamado smog atmosférico. Aqui vocês ainda acho que não veem isso. Mas lá em São Paulo, dependendo do dia, você olha para o horizonte, quando está amanhecendo, e você vê assim, os prédios, uma capa marrom e o céu acinzentado. Essa capa marrom não é nada mais nada menos que óxido de nitrogênio. Por quê? Porque essa forma aqui, que seria o nitrato, que você consegue dispersar, a luz realiza uma reação fotoquímica e ela volta a ser NO2. E o NO3, deixa a atmosfera lá uma nuvem castanha, uma nuvem marrom, certo? Então, a poluição luminosa, ela contribui também para a poluição atmosférica. E onde tem NO2 e NO3, você vai ter chuva ácida, tá? Efeitos na astronomia. Acredito que todos nós aqui já conhecemos, A gente quer observar alguma coisa dentro de uma cidade e a gente não consegue. Por quê? A astronomia ela é muito sensível à poluição luminosa, é extremamente sensível, certo? Então, olha, o céu que a gente vê na cidade é muito diferente de um lugar sem nenhuma poluição luminosa, tá? Aqui uma comparação, tá? Da constelação de Órion, vista sem poluição luminosa, é o Deep Dark Sky. E aqui à direita não é nem um centro urbano de grande porte, tá? É lá em Utah, É o centro urbano de Provo e Orem, lá em Utah. Não é muito grande esse centro urbano, deve ter algumas 300 mil, 400 mil pessoas, alguma coisa assim. Mas a gente já percebe o quê? A diferença que a gente tem no céu. Mas isso aqui eu vou observar o céu sem poluição nenhuma, assim? Não, claro, são fotos de longa exposição, tá? São fotos de longa exposição. Prosseguindo, agora vem uma coisa bem complicada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu preparei essa palestra em 2015, eu esperava encontrar da poluição luminosa apenas os efeitos na astronomia. E quando eu vi que era um problema gravíssimo, eu pensei, não, eu tenho que falar, eu tenho que dar esse alerta aqui. A poluição luminosa está ligada à destruição de ecossistemas. E como? A luz noturna, ela pode ser um fator benéfico, neutro, ou então ser danoso para algumas espécies. Mais ou menos assim.
Coruja caça rato, não é? Se a coruja caça rato, se você tem um chão lá que está bem iluminado durante a noite, ela vai caçar mais ratos. Ah, isso é bom, ela vai acabar com os ratos da minha cidade. Só que isso, dentro de um habitat lá, floresta, alguma coisa assim, ou uma floresta próxima ao centro urbano, você vai gerar um desequilíbrio. Porque depois de um certo momento vai começar a faltar rato, porque as corujas caçam os ratos facilmente. E aí você vai começar a ter todo um desequilíbrio, né, no ecossistema aí, porque o predador vai ficar sem presa, ele já comeu todas as presas possíveis. Isso é só um exemplo, tá? E é uma séria ameaça à vida selvagem, isso aí. Porque você tem o quê? Você tem esses impactos negativos, não só nessas relações de cadeia alimentar, como também na fisiologia dos animais e das plantas. Aí o que acontece? Você tem confusão na navegação animal, então aves migratórias, quando elas passam por centros urbanos, é horrível, porque elas podem até acabar batendo em prédios, ou se perder, morrer de fome, por conta da iluminação da cidade. Alteração nas interações competitivas, como a gente falou aqui, relação predador-presa. Danos fisiológicos, isso pode acontecer. Alteram-se os ciclos de zooplâncton, e eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, que eu vi esse exemplo. E ocorre interferência nesses ciclos de abertura, de polinização de flores, né? Tornando assim, às vezes a polinização inviável, e a árvore não entra em florada. Pode acontecer isso também. Aqui, para quem não conhece, é o Parque do Ibirapuera, é o parque mais famoso de São Paulo, é o maior parque de São Paulo. Em dezembro de 2009, o que eles fizeram? Eles fizeram uma iluminação de Natal, colocaram lá, né, torre com luz, o jato d'água tinha luz. Eles pegaram nas árvores, isso aqui eles encheram de lampadinha nas árvores aqui, e botaram luzes embaixo das árvores, tipo aquela iluminação que a gente vê do prédio, né, de baixo para cima. O que aconteceu aqui? Os passarinhos que moravam nessas árvores morreram. Mas morreram do quê? Você já ficou quantos dias sem dormir assim? Já ficou 1 dia, 2 dias? Não é uma sensação horrível? Os passarinhos morreram sem dormir. Morreram de estresse causado pela iluminação. Eles não dormiam mais. Aí, morreu o passarinho. E para piorar, tem luz aqui, tem luz aqui. O ciclo de zooplâncton do lago do Ibirapuera foi totalmente alterado. O que aconteceu? Isso aqui proliferou de algas. Tinha muita luz, as algas vão lá, vão fazer fotossíntese, alguma coisa assim, tá? Aí o que aconteceu? As algas consumiram todo o oxigênio do lago. Aí durante o dia, o que tinha? Peixe boiando, tudo morto lá, tudo apodrecendo. Aí de noite, né? Olha que bonito, o Natal aqui no Ibirapuera, mas o cheiro estava horrível, porque os peixes do lago do Ibirapuera todos estavam mortos, porque se alterou o ciclo de zooplâncton do lago do Ibirapuera devido à iluminação. E isso foi em dezembro de 2009. Eles continuam fazendo esse enfeite maluco aqui, mas eu acho que eles já diminuíram bastante. Outro exemplo aqui de interferência na vida animal, tartaruguinhas. A tartaruguinha, vocês já devem ter visto aí nos documentários aí da vida, que a tartaruguinha sai da terra, né? A tartaruga mãe bota os ovinhos, aí depois de um tempo a tartaruguinha sai e vai a caminho do mar. Mas como que a tartaruguinha sabe o caminho do mar? Pela luz. Só que o que estava acontecendo principalmente no Nordeste brasileiro? O pessoal do Projeto Tamar, que é um dos projetos de biologia mais bem sucedidos do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo, em preservação das tartarugas. As tartaruguinhas saíam da areia e estavam indo para onde? Em direção à orla. A orla assim, né, a orla marítima, tudo cheio de bar. Aí, as tartaruguinhas querem tomar um trago, né, antes de ir para o mar, né? Nada disso. Porque a orla tem iluminação, né, de postes lá, luz artificial. Então as tartaruguinhas seguiam essa luz. Aqui está um exemplo, olha, as tartaruguinhas seguem a luz. Então, como a luz ali da orla era muito mais intensa do que a luz da lua refletida no mar, elas estavam seguindo para a avenida.
né, para a Rua da Orla. Então o que acontece? Hoje no Brasil nós temos uma legislação ainda, né? Vai que tiram ela também. Onde você não pode ter iluminação artificial na orla marinha onde ocorre desova de tartarugas, tá? Onde ocorre a desova de tartarugas, a iluminação da orla é proibida. Aqui é um efeito de polarização da luz. Eu não vou explicar muito, porque é uma coisa meio de física, de biologia, mas é mais ou menos assim. Os animais, principalmente aves e até mesmo insetos, eles seguiam por polarização da luz. Tá? Então o que acontece? Quando você está num céu rural, a luz está polarizada em diferentes graus de polarização. Não vou explicar isso aqui, tá? Senão vai ficar muito extenso. O que acontece no céu urbano? É como se você tivesse dado um curto-circuito na luz natural. Você passa a ter poucos graus aqui de variação da polarização linear da luz. Aí o inseto, a ave, vendo isso aqui, vai se perder. Porque a ave e o inseto eles vão voar conforme as diferenças de polarização da luz. Então, por isso que em cima de um centro urbano, como Nova York e São Paulo, normalmente você encontra pássaros migratórios mortos. Porque eles se perdem, eles voam em círculos até cansar, até morrer de cansaço, enfim. E na saúde humana, né? Até agora a gente só falou aí dos efeitos no meio ambiente. Na saúde humana, fadiga visual, sem dúvida. Os nossos olhos ficam cansados mesmo. A gente passa a ter mudanças na frequência cardíaca, alterações hormonais e principalmente ansiedade e insônia. Então, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a alteração do ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de despertar e dormir, pode ser uma das causas de tumores. Por quê? Quando a gente dorme aquele sono gostoso, a gente tem a melatonina atuando no nosso organismo. O cérebro produz a melatonina e ela vai atuar no nosso organismo. O nosso organismo aproveita o sono para fazer o quê? Reparação celular. Então todos os tecidos do nosso corpo, todos, fígado, cérebro, intestino, músculos, eles são recompostos enquanto a gente está dormindo. Se você não dorme muito bem, a sua melatonina vai ser suprimida. E se a sua melatonina é suprimida, você passa a ter falhas na recuperação de pele, de tecidos neurais e vasculares. Quando ocorre uma falha na recuperação de tecidos, você pode formar um tumor. Você pode formar. Benigno, maligno, não importa, mas se dá erro na reparação celular, você pode formar um tumor. E aí, vem a pergunta, né? A gente só mostrou as coisas ruins, e são coisas ruins que acontecem para valer mesmo. Será que tem solução? Tem. E existem várias possibilidades de solução. Aqui a gente vai ver algumas delas. E essa foto aqui é lá da UFABC. Você conhece a João Almeida? Não? Ela é lá de São Bernardo do Campo, ela tirou lá. Né? É uma área metropolitana. A gente mal vê aqui algumas estrelinhas e a lua, né? Por causa da poluição luminosa. Então vamos lá. Soluções possíveis. O uso da intensidade de luz mínima possível, né? Para a atividade que você precisa. Eu preciso iluminar fora da minha casa. Então consultar lá catálogos, normas técnicas para ver qual é a mínima iluminação necessária para aquela atividade. Você usar as lâmpadas exteriores com espectro amarelo, principalmente as lâmpadas de sódio, porque aquelas que têm um espectro mais azulado, branco azulado, que é LED, haleto metálico, mercúrio, elas produzem muito mais poluição luminosa. Por quê? Porque a luz azul ela tem muito mais energia do que a luz vermelha, ou luz amarela. Aqui, só para a gente exemplificar, são vários tipos de lâmpadas. E a gente está vendo aqui que essas lâmpadas aqui, elas passam a ter, né, uma intensidade de luz azul muito alta, certo?
Mas aqui é uma coisa um pouco mais técnica. É para mostrar que a gente precisa, quando vai fazer um projeto, alguma coisa assim de iluminação, ter esses detalhes aqui que o fabricante, por norma, tem que te passar. Outra coisa, luminárias mais eficientes. Por quê? Normalmente, quando você tem um poste, o poste joga a luz para baixo e para os lados, assim, às vezes até para cima, dependendo da formação ali daquele globo de vidro que você tem para espalhar a luz. Oi? Quando não é um globo para cima mesmo, né? Joga a luz para cima. Exatamente. Agora, estão vendo aqui? É uma luminária, né? Ó, ela está bem direcionada à luz, de modo que vai iluminar só o chão, certo? Só o chão. Então vai iluminar onde é realmente necessário. E existem ações pelo mundo afora. Tá? Teve gente que se juntou e passou a criar essas ações aí. Né? Destacam-se os movimentos na Europa. E o que é mais interessante, esses movimentos, eles surgiram, muitos deles, de associação de astronomia amadora. Por quê? Uma pergunta. Um astrônomo amador. Um médico pode ser astrônomo amador? Sim. Um físico? Óbvio. Né? Um engenheiro elétrico lá que faz instalações elétricas? Também. Então, quando o pessoal da astronomia amadora pegou esse problema, e os grupos eram ecléticos, porque os grupos de astronomia amadora têm pessoas de várias formações, certo? O que aconteceu? O pessoal viu, olha, esse problema não é só da astronomia não, esse problema é também da medicina, é da biologia, é da engenharia elétrica e assim por diante. Então o pessoal começou a formar as associações que eu vou mostrar aqui. O primeiro esforço aqui é o Hora da Terra e a Semana Nacional do Céu Escuro nos Estados Unidos. Que infelizmente em Nova York o pessoal nem dá bola para isso aqui. Nova York, Chicago, essas coisas assim. Mas em outras cidades dos Estados Unidos o pessoal conseguiu fazer aquela coisa do tipo, vamos deixar 1 hora de lâmpada de casa desligada, ou lâmpada da rua, essas coisas assim. Então algumas dessas ações têm sido bem realizadas. E aquilo que começou, né, como um movimento de astrônomos é como eu disse, né, agregou físicos, biólogos, médicos, outras pessoas da sociedade, preocupadas com o problema da poluição luminosa. Aqui eu vou citar, o primeiro é o Campaign for Dark Skies, né, Campanha pelo Céu Escuro, que é da Inglaterra. Esse pessoal aqui é um grupo anti-poluição luminosa, né, do Reino Unido, e eles levaram propostas até o parlamento inglês, propostas de legislação, para atenuar a poluição luminosa, para diminuí-la. Eles foram até bem sucedidos, eles tiveram algumas modificações lá na legislação inglesa em relação à iluminação, coisas de normas técnicas, essas coisas assim, e aí eles conseguiram mudar. Aqui está o link deles aqui, né? Quem quiser tirar foto aí, depois se quiser eu repasso também. Outra, essa aqui é muito interessante, é da Itália, a Cielo Buio, né? Coordenação pela proteção do céu noturno. A Cielo Buio, eles começaram numa província da Itália, se não me engano, na Lombardia, isso mesmo, em 97, a partir de uma associação de astronomia amadora. E aí, eles começaram a pressionar a província da Lombardia para se fazer mudanças na legislação. Conseguiram. Como eles fizeram essas atividades bem-sucedidas, outras províncias também passaram a pressionar suas autoridades locais. Só que o que é mais interessante é que a Cielo Buio, ela foi muito mais efetiva em outro país do que na Itália. Porque na Itália teve que ser província a província, lá, região por região. Só que as ações da Cielo Buio inspirou legislação na Eslovênia e na República Tcheca. E eu fiquei sabendo, tem uns 15 dias que eles mudaram o nome, agora se chama Tchequia. Tudo bem, né? Tá? A República Tcheca foi o primeiro país a ter uma legislação contra a poluição luminosa em nível nacional. Então, até o momento, tanto na Inglaterra quanto na Itália, eram níveis o quê? Regionais. Né? Era uma província, era uma cidade, era um vilarejo, alguma coisa assim.
A República Tcheca, vendo essas ações na Itália, principalmente da Cielo Buio, formou uma legislação em nível nacional. Foi o primeiro país do mundo a ter legislação em nível nacional sobre a poluição luminosa. Esse aqui é o pessoal francês, né? A Associação Nacional pela Proteção do Céu e do Ambiente Noturno, tá? A ANPCEM, e eles têm uma outra diretriz, digamos assim. Eles pressionam as legislações, tudo, pressionam a política, sim, mas eles também fazem ações de conscientização. Eles vão nas vilas e aldeias francesas, né, para ajudar no planejamento da iluminação urbana, da iluminação rural e principalmente palestras em escolas e concursos entre estudantes, criancinhas. Eles dão uma palestra para as crianças sobre poluição luminosa e fazem concurso entre as crianças, dão prêmio, essas coisas assim, né? Mas o que é mais importante, conscientizando as crianças dos problemas da poluição luminosa, certo? E aqui o site deles aqui, da França. Ah, detalhe, viu? O site só tem em francês, eles não botam em inglês de jeito nenhum. Tá? Outros movimentos que também são muito importantes, extremamente importantes. A Sociedade Astronômica Real do Canadá, só que aqui não é bem uma associação de astronomia amadora, é uma associação acadêmica, digamos assim, mas eles começaram a falar sobre o problema, então o site mostra, tem um cantinho lá falando sobre light pollution, né, poluição luminosa, e tem uma internacional que seria uma junção de todos esses. Tem representação da Cielo Buio, da Dark Skies, né, que é a International Dark Sky Association, que é esse pessoal aqui, desse site aqui. No Brasil, infelizmente, eu não tenho nada, né? Procurei, não encontrei nada, só mesmo as associações de astronomia amadora que citam esse problema. Aqui eu coloquei uma tirinha, que quem me passou foi a Chaline, do Arca, lá de Realeza. Infelizmente o pessoal não veio, né, de Realeza para cá, é uma pena. Então eu vou ler aqui a tirinha bem rapidinho aqui, olha. Um bonequinho aqui está conversando com o outro, né? Aí ele fala lá, ó, devia ser fantástico antes de existir a poluição luminosa em todo lugar. Toda noite era possível ver um céu espetacular, cheio de estrelas, de qualquer lugar. Eu me pergunto se a astronomia seria mais popular se esse ainda fosse o caso. E o outro, né, aqui de chapeuzinho, responde, e se eu sabotasse o fornecimento da energia? Aí o outro, uau, pense como as pessoas ficariam impressionadas com tantas estrelas. Aí aqui no quadrinho final, né, mais tarde, no telefone da emergência, aí o carinha lá da emergência, fogos de artifício no céu, luzes estranhas, aliens atacando, o que está acontecendo? E os telefones tudo tocando. Ou seja, a tirinha mostra uma coisa muito interessante, as pessoas se desacostumaram tanto a observar o céu, que se o bonequinho fosse lá e cortasse a energia elétrica das cidades mesmo, e as pessoas passassem a ver todas as estrelas, as pessoas iam achar que seria aliens, fogos de artifício, objetos estranhos no céu, essas coisas assim. De tão desacostumados que as pessoas, principalmente em áreas metropolitanas, estão de observar o céu. As pessoas não têm mais esse costume. Até porque, quando olha, o que vê? Um ou outro ponto de luz. Certo? Aqui, bom, eu coloquei o QR Code, que é vídeo, né? Quem quiser tentar acessar, é uma animação da International Dark Sky Association, uma animação muito bonita, muito legal de se passar nas escolas, isso aqui, tá? Que é uma animação, Bob Light, que fala sobre a poluição luminosa e a necessidade do céu escuro, não só para se fazer observação astronômica, mas por questão de biologia, questão da vida em si, né? Aqui é uma entrevista na Globo News que foi dada durante o Encontro Nacional de Astronomia de 2011, que foi realizado lá em São Paulo. Então, quando teve o ENAST em São Paulo em 2011, a Globo News foi lá, aí teve uma entrevista lá, o carinha está meio nervoso, acho que foi a primeira entrevista dele na TV, mas vale a pena assistir. Hã? Não, outro. Aqui, um documentário, né, A Luz que Vem da Escuridão, que foi exibido na TV Escola, tá? Também o link aqui está disponível no YouTube.
e aqui o QR Code para quem quiser pegar o vídeo. Agora eu vou passar umas referências bibliográficas, nem todas elas estão disponíveis, mas quem está no mundo acadêmico e quiser dar uma olhada nisso aí, tem muito artigo relativo a isso, e tem até livros gratuitos na internet, então eu vou citar com alguns detalhes cada uma, né? Então isso aqui é um artigo, né, o que é a poluição luminosa e como a gente pode quantificá-la, que é do Jan Holland, do Observatório Nicolau Copérnico de Brno. Brno é uma cidade na República Tcheca, que é onde teve a primeira legislação em nível nacional de poluição luminosa. Poluição luminosa e astronomia. A escala Bortle do céu escuro. É o artigo do John Bortle, ele está disponível na internet, no site da Sky and Telescope. Não coloquei o QR Code porque eu ainda estou fazendo uns testes com essa coisa de QR Code, tá? Então tá aqui o link. Quem quiser, depois eu volto o slide, tiro a foto, tá? United States Physicians, não são físicos, hein? São médicos. Physician é médico. A União dos Médicos dos Estados Unidos na luta contra a poluição luminosa. O artigo é do Mário Mota, que apesar do nome não é brasileiro nem português, é um médico dos Estados Unidos, americano. Foi publicado na Sky and Telescope também e o artigo está disponível. Esse aqui é um artigo mais acadêmico, não está disponível assim na internet, tá? Está disponível se você consultar na biblioteca da sua universidade, alguma coisa assim. É um estudo sobre o estímulo do círculo circadiano e a correlação com o câncer de mama. Então ele usou células humanas e células de rato para avaliar a formação de câncer em caso de estímulo do ciclo circadiano. Outro artigo também da National Geographic, que é muito bom, nossos céus estão desaparecendo, né? Vanishing é tornar-se invisível. E de fato é isso que está acontecendo, o nosso céu está se tornando invisível mesmo, cada vez mais. Aqui outro artigo mais acadêmico, né, que fala com detalhes aquele negócio da polarização da luz olha lá, poluição da luz polarizada, um novo tipo de fotopoluição ecológica. E esses caras aqui, tirando o Bruce Robertson, esses caras aqui são húngaros, certo? Mas aqui, isso é um site muito legal, que tem muitos artigos gratuitos, tem livro gratuito sobre o assunto, que é poluição luminosa ecológica, né? Os efeitos da poluição luminosa na ecologia. E aqui, nesse site, o Urban Wildlands, tem uma referência geral de escotobiologia. O que é escotobiologia? É a biologia da escuridão, a biologia dos ambientes noturnos. Certo? Dos ambientes escuros, principalmente. Aqui uma referência bibliográfica que está gratuita no site da Iceland Press, que é esse livro aqui, né? Consequências ecológicas da luz noturna artificial. A Catherine Rich e o Travis Longcore, só para a gente ver aqui, olha lá, eles escreveram esse artigo e depois eles editaram esse livro aqui. Eles dois editaram, é uma coletânea de artigos sobre o assunto. Então, quem quiser pesquisar, né, quem for da biologia, quem for da medicina e quiser dar uma lida, gente, é muito bacana. Aqui, a gente já está acabando já. O que acontece? Estão reconhecendo, é o estado do Paraná, certo? Esse site aqui nos fornece informação sobre a poluição luminosa em diversos lugares da Terra. Então o que acontece? A gente está vendo aqui Curitiba, né, uma grande mancha, Ponta Grossa, Maringá e Londrina está quase se juntando em intensidade luminosa, certo? Então, por curiosidade, né, vamos lá, 2013 foi quando eu comecei a palestrar no EPASH, foi Marialva, está aqui do ladinho, né? 2014, Realeza, está aqui, nessa região aqui, ó, aqui Tampere, está aqui nessa região aqui. É uma poluição luminosa bem baixa lá em Realeza. 2015, que foi Ponta Grossa. 2016, Campo Mourão, está aqui.
2017, que foi Pato Branco, está aqui embaixo, aqui. Não consigo ver daqui. Mas está por aqui. Certo? Aí, hoje, 2018, Sarandi, né? Está tendo uma junção aqui das manchas de poluição luminosa, Maringá, Sarandi e Marialva. A tendência é juntar com Londrina, né? Então o céu está ficando bem ruim aqui, está ficando complicado. Mas lembra que eu falei de Realeza? Né? Olha lá, Realeza está nessa região aqui, é bem escuro. E em Realeza eu queria mostrar essa foto, porque em 2015 eu não mostrei. A gente conseguia, do centro da cidade, observar a Via Láctea. E aqui, infelizmente, o pessoal não veio, né? Aqui é o Vitor, a Marina, a Lara e eu aqui, né? A gente observando o céu, e isso aqui é muito próximo lá. Você estava tirando a foto lá, né? Estava segurando a lanterna pra gente. Tá? Então a gente conseguia ver, olha, a Via Láctea aqui. Aí eu botei uma frase de impacto aqui, então essa frase eu vou ler aqui: somos astrônomos, não tememos a noite, as estrelas são nossas companheiras. Ela vai ter uma explicação amanhã, que eu vou dar uma palestra amanhã, mas tem tudo a ver também com a gente poder observar as estrelas. E finalmente, eu vou agradecer, né, aos clubes que eu faço parte, os clubes que me dão total apoio, que apesar do Arca A estar meio, né, caidinho assim e tal, o pessoal não está vindo mais para ser parte, tanto que a gente até brinca que eu sou o último arcaano, né, o último resistente aqui, mas o Edmond Halley, ali na figura do Marcos ali, que eu faço parte, represento, visto a camisa do grupo, assim como visto a do Centauro de Maringá, do Arca A, do CAS aqui de Sarandi, e, né, do recém, que não está mais tão recém, ele já tem quase um ano, o filhotinho, o Arcturus lá da UFABC, né, que a gente promove aqui todos esses cursos. Em todas as palestras que eu dou, eu sempre cito os clubes que eu faço parte. Eu quero agradecer imensamente o pessoal da Astronova, o Maico. Cadê o Wilson, hein? Acho que o Wilson foi lá fora. Que a gente escreve a revista. Quem não conhece, procure conhecer a revista, tá? É muito bacana. Tem um artigo sobre poluição luminosa na Astronova, é só vocês procurarem em edições anteriores, tá? E, bom, já vamos para o último slide. Quem conhece, quem já viu, né, as minhas palestras, sempre sabe, né, o pessoal até pergunta: nossa, para quem que o Rafa vai dedicar a palestra? Né? Eu sempre faço uma dedicatória para algum cientista que já se foi. Só que nesse caso aqui, quem divulgou mais sobre a poluição luminosa ainda está vivo. Então, como ele está vivo, tem só agradecimento especial, não tem a dedicatória. Mas antes, as instituições que eu represento, tá? O IAG da USP, a UFABC e o ITA, que é onde eu faço doutorado. E, finalmente, um agradecimento especial a esse cara, que é o John Burton. Ele está vivo, está velhinho lá, mas ele está vivo. E ele ganhou o prêmio Leslie Peltier de 2013, tanto pela sua observação como astrônomo amador, como pela criação da escala de medida da poluição luminosa. Então, em reconhecimento ao trabalho dele, aqui o telescópio dele, né, telescópio amador, acho que é um Dossoniano, não sei. E aí, ele recebeu esse prêmio em reconhecimento ao trabalho dele. E é isso, e agora acabou. E quem quiser fazer perguntas está à disposição. Muito obrigado, já temos quem vai perguntar. Opa, vamos lá. Bom, Rafael, não é bem pergunta, tá? Em 2012, quando a gente foi fazer o nosso EPAST em Marialva, nós idealizamos fazer uma mesa redonda sobre a poluição luminosa. Sentimos uma resistência muito... Eu acho que morreu. Tanto dos governantes, tá? Principalmente da nossa empresa de energia elétrica, da Copel. E nesse sentido a gente começou a perceber que eles têm uma resistência, até porque
a troca hoje da iluminação pública, tudo gera um custo que, para quem é imediatista, não vai enxergar a longo prazo, de curto prazo é um custo alto, né? Porém, a gente percebeu também, posterior a isso, tentando fazer alguns projetos, tentando colocar em pauta essa questão da poluição, que boa parte da população tem uma ilusão de que quanto maior a iluminação, maior a luz, maior a sua segurança. Principalmente quando se trata de iluminação pública. A pessoa não quer uma rua iluminada para que ela enxergue o seu caminho. Ela quer algo que seja assim, praticamente um refletor em cima dela, e ela acha que quanto mais iluminada ela estiver, mais segura ela vai estar. Então a gente acha que existe uma falta de incentivo muito grande, uma falta de projetos nessa área no Brasil. Principalmente o setor público não está nem aí para isso. Então, nós temos, por exemplo, Marialva aqui do lado, de 10 anos para cá, a iluminação pública mudou muito. E hoje ela tem uma poluição luminosa considerável até para Maringá, se comparar ao tamanho da cidade. Por quê? As luzes são amarelas e estão todas apontadas para cima. Então, você tem que uma lâmpada faria o processo, você precisaria de uma lâmpada apontada para baixo, você tem 3 ou 4 apontadas para cima. Como que a gente muda esse processo, né? Porque assim, a gente viu lá fora que se começa com as crianças. Então aqui a gente sabe que é um processo longo, né? E como a gente mudar isso num lugar que a gente tem a ciência se sucateando cada dia mais, a população, uma população que é analfabeta cientificamente, tá? Não diria nem um analfabeto funcional, porque a gente nem funcional a gente é com relação à ciência. Nós somos analfabetos mesmo, ignorantes a nível de população. Então assim, e a gente fazer essa mudança, sendo que ela é uma mudança drástica, é algo que vai demorar tempo, né? Então assim, o que você acha que a gente faz? O que a gente faz para tentar não resolver, porque nós não vamos resolver o problema, mas tentar minimizar. E uma coisa também que você poderia explicar, até para fechar o dia, tem muita gente aqui que é nova, e nós falamos sempre de astrônomo amador e astrônomo profissional. Dá uma explanaçãozinha para o pessoal saber também, porque às vezes as pessoas também tem uns novatos aqui que estão meio perdidos com relação a isso. Tá certo. Bom, fazendo a diferenciação do astrônomo amador, do astrônomo profissional, vou falar o que eu entendo, tá, sobre isso. O astrônomo amador, acho que o nome amador, assim, a gente às vezes pensa assim, isso aqui é muito amador, isso aqui é ruim. Na verdade, a raiz, né, da etimologia da palavra amador está em amor mesmo, é aquele que faz as coisas pelo amor. Então, o astrônomo amador é aquele que não tem a formação de astronomia em si, mas é um admirador do céu, faz observações, e como a gente viu no caso aqui do Burton, pode contribuir muito fortemente para a astronomia, em observações, essas coisas assim. O astrônomo profissional, por exemplo, eu lembro até um professor do IAG, USP, o Instituto de Astronomia e Geofísica, que eu estudei lá há tempo. Tinha um professor que ele falava o seguinte: o astrônomo profissional, ele se fixa num assunto e ele só vai pesquisar aquilo o tempo todo, né? Então, para ele, se ele pesquisa sobre cometas, ter um eclipse, para esse astrônomo profissional pouco vai importar. Claro, ele vai achar legal, bacana, mas eu não vou lá ver que eu preciso procurar cometas, preciso pesquisar sobre os cometas. Agora, o amador não, o amador também pode se fixar num único assunto também, mas é aquele que, mesmo não tendo a formação, pode contribuir com a astronomia de alguma forma. E eu vou citar um exemplo muito bom aqui de astronomia amadora que está contribuindo, é o pessoal da Abramon, certo? Porque o pessoal coloca as câmeras lá nas suas casas, né? Eu passei a noite na casa do Bruno ontem, né? E aí tem lá as câmeras, estão lá o Bruno lá. E ele capta os registros de boles, os meteoros, essas coisas assim, né? Um astrônomo, normalmente um profissional, ele acharia isso perda de tempo, né? Ele acharia isso perda de tempo. Não, eu preciso estudar a formação do hidrogênio alfa, não sei o que e tal.
ele acharia isso perda de tempo. Não critico, o profissional, o astrônomo profissional tem a sua validade, óbvio, tem o seu empenho, a gente não pode negar isso, mas o astrônomo amador, eu acho que a astronomia é uma coisa assim que ela é tão bacana que quem gosta do assunto pode exercer, né? Não é como ter um médico amador, né? Eu não operaria da minha apendicite que eu tive há anos atrás com um médico amador. Não, eu gosto de operar, gosto de fazer sutura, eu não faria isso. Mas o astrônomo amador não, é uma coisa que, pelo amor, né, movido pelo amor mesmo, pode contribuir. Oi? É um pesquisador, né? É um pesquisador, de certa forma, né? Um pesquisador, porque obtém dados, né? Pode apresentar esses dados, pode até analisá-los, essas coisas assim. E quanto àquilo que você falou, Marco, da mudança, eu vou ser sincero para você, vou falar o que eu penso. Eu estou extremamente desesperançoso da sociedade brasileira. Eu estou fazendo aqui todo um trabalho de divulgação científica, é um trabalho de formiguinha, mas infelizmente a ignorância é o que mais graça por aí, sabe? Graça com 2 S, do verbo graçar mesmo. Como gafanhotos comendo a lavoura, sabe? Eu estou totalmente desesperançoso. Eu continuo porque a gente tem que continuar de alguma forma. Mas, sei lá, porque o que eu vejo assim, não é só a questão da política, essas coisas, mas a nossa sociedade tem uma ignorância científica muito grande e o que é pior, tem muita gente que é ignorante científica e acha que quem faz ciência é vagabundo, perda de tempo, essas coisas assim. E infelizmente está sendo a maioria das pessoas. Olha, eu vou falar até uma coisa pessoal, tá? Eu não sou astrônomo, sou astrônomo amador também, tá? Eu faço doutorado em engenharia aeroespacial na área de foguetes no ITA, tá? Não é astronomia, é engenharia. Uma vez teve um cara que falou que eu devia parar de perder tempo procurando estrela no céu e ir pegar mulher. E o cara tem curso superior lá em São Paulo, tá? Uma dessas universidades aí, não vou falar o nome, mas não é pública, ainda bem que não é da USP. Mas ser pública também não significa que o cara seja inteligente, assim, não seja analfabeto científico. Mas isso reflete muito o que é a nossa sociedade, infelizmente. E eu, sinceramente, estou desesperançoso para valer. O que está assim, me dando um pouquinho de esperança, semana passada, em São Paulo, eu dei uma palestra para crianças de 13 e 14 anos, num bairro periférico de São Paulo, um bairro complicado, de altos índices de violência, de pobreza, de racismo, né? Porque a maioria dos alunos pobres são negros, mestiços, assim, mulatos, então você vê um racismo muito velado ali. É um racismo velado porque ninguém fala assim, mas a polícia passa, fica de olho nos aluninhos lá. Não que todos sejam pilantras, nem que todos sejam santos, mas a cor da pele lá é um fator, né? E assim, eu dei a palestra, eu fui muito bem recebido, a criançada veio conversar comigo depois da palestra, isso me deu, sabe, um respiro. Porque ultimamente está sendo muito difícil, cara. Está sendo muito difícil mesmo. Eu acho que eu vou terminar o meu doutorado, eu não sei. Olha, para garantir eu já estou estudando chinês, sabe? Sinceramente. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, eu tenho o Renato aqui e depois lá atrás. Não vai ser nenhuma pergunta, vai ser uma colocação. Você terminou de falar aí da palestra. Oi? Você terminou de falar da palestra aí, para as crianças, para os jovens. Então tá aí o exemplo. Nós não vamos desistir da astronomia. A gente não pode desistir, exatamente. Não vamos desistir da divulgação da astronomia, tá? Você mencionou também na sua palestra aí sobre o ENASH, na apresentação, e eu ainda falei, é o Denis, né? É que naquele dia, aquele ENASH foi conturbado, estava todo mundo nervoso. Eu não sei se você se lembra, mas eu assisti a sua apresentação. Eu estava lá em 2011, quando eu ganhei minha primeira premiação internacional e uma nacional, no ENASH 2011. Agora, com relação à poluição luminosa, tem vários aspectos. Nós fizemos uma palestra sobre isso no EPA, que é o Encontro Paulista de Astronomia, que o pessoal não sei se conhece, mas eu dei o pontapé inicial. Nós vamos para o 5º evento já, 5º ano. A poluição luminosa, uma pergunta minha, tem a ver com o câncer de pele, na minha opção?
Olha, Tá? então... Só finalizando, parabéns pela palestra, isso é show de bola, não desista, nunca, ok? Tá certo, muito agradecido. Olha, daquele artigo que fala das células humanas e das células de rato, assim, não se dá a certeza de que realmente a poluição luminosa, o fato da pessoa não dormir direito por conta da luz, que isso cause câncer de pele, ou câncer de mama, ou algum outro tipo de câncer. Mas há indícios. Porque o que acontece? Se a pessoa não dorme muito bem por conta da influência da poluição luminosa, é como eu disse, você não tem a melatonina, e aí você não tem o mecanismo de reparação celular bem sucedido. Então, podem acontecer falhas na reparação celular. Eu? Não. Eu vou explicar até porque. Eu tô meio alheio a essas coisas de projetos, de astronomia, por quê? Porque eu estou entrando na reta final do meu doutorado, eu estou ficando louco. Tanto que, assim, eu vou voltar, depois que acabar o EQUAST, eu volto para São Paulo e vou mergulhar na minha qualificação. Porque meu doutorado está literalmente pegando fogo, certo? Então, assim, o Carlos mesmo, né, hoje de manhã a gente apresentou aqui dos projetos de radiotelescópio amador que a gente vai fazer no Observatório Estrela do Sul. Mas aí eu já combinei com o Carlos, deixa eu terminar o doutorado, aí eu venho aqui e a gente faz tudo bonitinho, certo? Porque senão, do jeito que eu tô assim, bem complicado. Né? Mais alguma pergunta? Oi? Opa, tem que ligar o microfone. Foi. Na verdade, mais um compartilhamento, né? Você tem falado que no Brasil teve uma iniciativa aí envolvendo o combate a essa poluição luminosa. Cerca de 2 anos atrás eu tive a oportunidade de visitar o polo astronômico da cidade de Amparo, no interior do estado de São Paulo. Legal. Eles têm cerca de uma cidade de 60 mil habitantes, coordenado pelo Carlos Mariano. E lá, em 2013, eles conseguiram articular junto à prefeitura e conseguiram a aprovação de uma lei municipal regulamentando a questão de iluminação pública, né, proibindo essa iluminação de baixo para cima. E desde 2013 já foi a aprovação dessa lei. Na época eu falei, nossa, lá a gente tem uma dificuldade, né, nessa questão das observações e tal, sem contar todos esses impactos que você elencou aí de maneira brilhante. E quando eu comentei com ele isso, eu disse, não, se vocês quiserem fazer uma coisa desse tipo lá no Paraná, entre em contato comigo, né, posso ver o modelo de lei, como que foi feito, trocar experiência de como foi feita essa articulação aí. Ele se colocou assim, né, muito aberto, muito disposto. Então, na cidade de Amparo, 60 mil habitantes, eles têm um polo astronômico que fica a cerca de 15, 16 quilômetros do centro da cidade, que eles brigaram, quiseram, né, lá no só falar CPFL, né, não sei como que foi feita essa articulação política aí, né, e também com a empresa lá, mas eles conseguiram essa aprovação. Eu acho que aí é o que a gente falou, um trabalho de formiguinha, né? Um aqui, outro aqui, e aí vai começar essa mudança. Poxa, legal saber que lá em Amparo o pessoal conseguiu, né? Que isso tá aí. Se alguém quiser, então, saber como começar aí uma reivindicação, digamos assim, sobre o assunto, procurar o pessoal de Amparo, então, né? Tá? O nome dele é Carlos Mariano. Carlos Mariano. Carlos Mariano é o coordenador desse polo astronômico lá. Polo Astronômico de Amparo, em São Paulo. Exato. Certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, por favor? Opa, ali, microfone. Na verdade não é uma pergunta, é um comentário sobre essa questão de astrônomo amador. Eu não sei se em todos os lugares é a mesma coisa, mas no Brasil o termo amador está muito ligado, ele sugere incompetência. Infelizmente. Não, o cara fala, isso é coisa de amador, então coisa de incompetente. Não se dá uma seriedade para isso. Então o que nós temos? Fala-se, no Brasil nós falamos, nós nos tratamos como astrônomos amadores, embora algumas pessoas já pensam em mudar essa nomenclatura para amador da astronomia. É interessante que com as mesmas palavras você muda totalmente o sentido.
O amador de astronomia é um cara que gosta de astronomia, ele é apaixonado e ele ama astronomia. O astrônomo amador seria aquele carinha que, sabe, pensa que é alguma coisa. Então é interessante colocar nessa questão de o profissional e o amador, ao invés de chamar de astrônomo amador, não chamarmos de astrônomo amador, chamarmos de amadores de astronomia. A coisa muda bastante, dá uma credibilidade maior, eu acho. Pode ser, né? Eu não sei. Eu acho até. Eu sempre me apresento como astrônomo amador. Então, Todos fazemos isso. Ela é organizada na Sociedade Astronômica Brasileira. Isso. Usa-se diletante, né? Diletante. Amador de astronomia, astrônomo diletante, muda um pouco, mas o astrônomo amador realmente é complicado. Teve uma analogia assim que uma vez me fizeram que eu achei. Acho que desligar o microfone. Que eu achei muito engraçado até, né? Aí o pessoal lá no IAG assim, não, o pessoal que é profissional de astronomia é como se fosse jogador de bola assim do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. O astrônomo amador é o casado contra solteiro, camisa versus sem camisa, e assim por diante. Mas é como eu disse, a gente, mesmo sendo astrônomo amador, trabalha muito com divulgação e faz essas coisas para o pessoal, né, da Brabon também aí, né? Isso é uma pesquisa científica, de certa forma, né? Nossa! Consegue? Ah, tá. Nossa. Isso. Sim, isso aí, até isso que ele falou, né, a usina ali tem uma poluição luminosa maior do que a própria cidade, a gente vê em São José dos Campos. A Michele estava no ITA, né? Foi em julho, né? Aí a gente estava andando assim, aí ela viu um clarão assim lá no céu, aí a gente viu que era refinaria, assim. Eu até brinquei, ela perguntou, nossa, o que é aquela luz? Aí eu falei, é Mordor. Quem lê Senhor dos Anéis já associou. Mas era a chama da refinaria, né, da usina de refino de petróleo, a intensa luz jogava a luz para cima, claro, e fazia um sky glow ali tremendo, né? Certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Cantinho de cá, ninguém quer perguntar? O Carlos. Opa. Bom, pessoal, está na hora da gente ir para os finalmente, mas indo para minha casa... Ixi, tá difícil, Indo para minha casa ali, tem um bairro novo que surgiu ali, um bairro até grande, e o pessoal fez uma iluminação nova ali, sem que ninguém quisesse nenhuma reivindicação, instalaram todas as lâmpadas de LED. Então, apesar da intensidade luminosa dela, elas são de baixa potência, enquanto com a lâmpada de vapor de sódio vai consumir ali 250 watts, para ter a mesma quantidade de luz, uma lâmpada de LED com refletor de 12 a 15 watts vai produzir a mesma intensidade luminosa. Mas o que é importante não é só a luz, é o sistema de reflexão. Então, os holofotezinhos estão todos virados para baixo. Então, você olha, você não consegue nem perceber que tem luz de longe, que tem luz ali para cima, entendeu? Quando você olha, por exemplo, os bairros novos ali de Moreal, de Sarandi, não esse e o de Maringá, você vê que essas lâmpadas amarelas têm uma poluição luminosa intensa, porque ela joga a luz toda para cima. Então, o problema está na construção, na engenharia do negócio, não é só no sistema de lâmpada, entendeu? E para falar sobre o avanço da ciência, esse freio que a gente de vez em quando enfrenta aí, nós demos uma entrevista na rádio, eu e o André, antes de ontem,
e fez uma proposta indecorosa. Disse o seguinte: ô Carlos, vamos fazer o seguinte, eu gostei muito da entrevista com vocês, eu vou chamar um amigo meu, um terraplanista, para vir aqui para vocês debaterem. Eu falei: não, rapaz, você me deixa fora disso. Não, porque vai ser interessante, o negócio vai pegar fogo. Eu falei: olha, eu até gosto de terraplanista, sabe por quê? Porque lá em casa eu tenho, minha propriedade é muito irregular lá, estou precisando fazer uma terraplanagem lá, entendeu? Eu vou levar isso, cara, entendeu? Para complementar, fazer uma piada. Uma vez me perguntaram: você acredita, Rafa, na Terra plana? Eu falei: não, eu acredito na Terra chata. Assim, o mundo às vezes é muito chato, muito enfadonho, mas plano não, plano de jeito nenhum. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até esse horário, tá certo? Amanhã vai ter uma outra palestra minha, vai ter também do pessoal também. Bom, o André depois vai falar o que vai ter amanhã aí, tá? Mas eu agradeço imensamente. Quem quiser conversar comigo aqui fora ou na observação da Astrofesta, que vai ser lá no alojamento, né, André? Tá? Eu estou à disposição. Quem quiser perguntar das minhas camisetas, eu não estou vendendo camiseta, tá? Mas eu fiz questão de apresentar com a Shenzhou, porque todo mundo tem camiseta da NASA, a minha não, é do Programa Espacial Chinês, tá certo? Então tá bom, pessoal, mais uma vez, muito agradecido, valeu. Isso aí, muito obrigado, Rafael. Fechamos com chave de ouro e eu preciso finalizar aqui com recados.